Hoje eu estou trazendo um tema mais reflexivo para todos nós. Nós vamos fazer um elo com o Espiritismo, mas eu trago para vocês realmente informações, vamos dizer assim, relativamente recentes, frescas, das chamadas neurociências do comportamento, que eu vou falar aqui tem todo um embasamento científico, não é minha opinião que eu vou falar. Então, realmente, nós trazemos esses fundamentos que eu gostaria de compartilhar com vocês, o quão importante para abrir a nossa cabeça. Por que nós somos do jeito que a gente é? Por que eu costumo reagir diante de uma situação de estresse ou de alegria? Como eu reajo? Por que eu sou assim? Ah, foi Deus que quis assim. Não, a espiritualidade preparou minha reencarnação para eu ser assim. Será que é isso mesmo? Então, todos nós, gente, temos de fato a capacidade de moldar o nosso cérebro. Nós somos escultores realmente do nosso cérebro. Então, realmente, isso aqui é um princípio essencial para a ciência. Nós somos o resultado da genética do ambiente. Ninguém foge disso. Isso aqui é uma fatalidade. De fato é. Mas vamos melhorar isso aqui. Veja só, gente, nós temos a genética dos nossos pais, dos nossos familiares. Mas a genética não exatamente determina o nosso comportamento. Ela predispõe, ela aponta. Então, em ciência, a gente pergunta o que esse gene é capaz de fazer. Essa não é uma pergunta correta. A gente tem que perguntar o que esse gene é capaz de fazer em determinado contexto. Isso que eu falei para vocês é um princípio das neurociências dos cientistas. Então, o indivíduo tem um gene do alcoolismo. Mas se ele estiver num ambiente que não tem contato com álcool, ele vai desenvolver isso. Ah, mas se ele tiver um gene do alcoolismo, ele fica num ambiente em que as pessoas têm a cultura de beber todos os dias, final de semana, é possível ele desencadear? Então, já estou passando aqui para vocês, gente, que até na genética não existe mais esse fatalismo biológico. Ah, ele tem esse gene, ele vai ter isso, não tem jeito. Então, depende do contexto. Por isso, gente, o ambiente é uma coisa essencial. Nós somos, portanto, fruto disso aqui, genética e ambiente. Todos nós somos resultado disso. O que é ambiente? Ambiente não é só o ambiente físico que nós estamos, não. Mas é tudo que nós relacionamos com o nosso micro ou macro ambiente. É desde a nossa roupa, gente, até a nossa roupa íntima, até o prato que a gente utiliza, até justamente as coisas que nós escutamos, os livros que nós usamos, as conversas que nós temos com nossos amigos e familiares, coisas que falamos repetidamente até em tom de brincadeira. Porque isso programa o nosso cérebro para fazer aquilo automaticamente. Então vejam só, gente, olha só uma expressão interessante que os neurocientistas falam. Grande parte do que somos e sentimos se deve principalmente ao que falamos e escutamos. Vou repetir. Grande parte do que somos e sentimos se deve ao que falamos e escutamos, mesmo em tom de brincadeira. Você reprograma o seu cérebro de acordo com o que você escuta no seu dia a dia, seja coisa boa, coisa ruim, não interessa. Você vai programar o seu cérebro. E o que você fala? Então, tudo isso são mecanismos que nos fazem, portanto, o nosso ambiente. A genética está ali, mas o ambiente ele é poderoso. Tanto que existe um princípio que é fundamental nas neurociências que diz que o ambiente é um potente modelador das nossas crenças e comportamentos. Então, o ambiente não interessa, gente, ele vai influenciar em nós em todas as áreas. Quando eu digo ambiente, não é só ambiente físico, é tudo isso. São pessoas, o que eu assisto, o que eu leio, os lugares que eu costumo frequentar para me divertir, as conversas, o conteúdo delas, tudo isso vai influenciar as minhas escolhas. E as escolhas das mais diversas. As escolhas até mais complexas, mais simples. O ambiente começa a me modelar junto com a minha genética. Então, por mais que uma pessoa queira viver no meio do deserto, na floresta, sem ter ninguém, ela estará sendo influenciada pelo ambiente. Então, gente, vejam, olha uma coisa impressionante. O ambiente programa o nosso cérebro sem a gente saber. Então, como é importante a gente começar, às vezes, mudar o ambiente ou alterar ele. Então, já fica aqui um princípio fundamental, que é do Espiritismo. Começar a selecionar aquilo que realmente tem significado e nos faz bem. Selecionar as coisas simples. Eu não posso sair daqui e mudar a rua, a cidade, eu não tenho como fazer isso. Mas nós podemos mudar o nosso microambiente. Desde a nossa casa, desde a decoração, desde a higiene, como organiza, a minha roupa, o que eu tomo, o que eu uso no dia a dia. Isso estará jogando a programação para o seu cérebro. É tão impressionante o ambiente, gente, que há pessoas que elas simplesmente, mesmo que elas fiquem no automático, o ambiente vai modelando o cérebro delas.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que eu vou falar agora não é nenhuma militância política, filosófica, nada disso. Estou falando cientificamente. O cérebro de uma criança que está no meio da pobreza, da escassez, é completamente diferente do cérebro daquela criança que tem um melhor recurso financeiro educacional. As discrepâncias socioeconômicas também ocorrem as discrepâncias cerebrais. É incrível. A pessoa que vive na pobreza, na escassez, ela tem o cérebro com mais dificuldade de aprender, isso é óbvio, e também tem mais chance e risco de ter várias situações neuropsiquiátricas. Isso que eu estou falando não é minha opinião, isso é cientificamente. Existem medidas que fazem com o cérebro da criança nesses dois contextos e ver a diferença que é brutal. Então, gente, vejam só a questão do ambiente, o que ela é capaz de fazer conosco. Estou falando de criança, imagina a gente no dia a dia. O ambiente começa a nos moldar. Olha que interessante. A genética influencia a gente demais. Mas existe uma região do nosso cérebro que não é tão influenciada pela genética. É o nosso córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, gente, é uma região do cérebro que está atrás da testa. Ele que nos diferencia dos restos dos animais. A nossa semelhança dos animais é 98%. É incrível. Nós temos realmente uma constituição mais animal do que humana, vamos dizer assim. Mas essa região do nosso cérebro é que nos dá a capacidade de antever consequências, de controle emocional, de se programar, de realmente saber dar nome aos sentimentos e emoções. Tem essa área do cérebro que está aqui atrás da nossa testa, que nos diferencia dos animais, que nos dá a característica de Homo sapiens. Essa área, ela é pouco influenciada pela genética, determinando e mostrando para nós que nós somos, portanto, construtores do próprio cérebro, que nós temos, chamamos o livre-arbítrio, a capacidade de opção, de escolher, de dar novos rumos. Portanto, essa fatalidade aqui, ela até certo ponto, porque grande parte vai depender das nossas escolhas, das nossas mudanças que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Todas as pessoas são capazes de mudar o seu cérebro, de mudar as suas crenças, mudar ações, mudar comportamentos, mudar desejos, mudar planos, até o último suspiro de vida. De fato, as crianças têm o que a gente chama de plasticidade cerebral muito grande, mas isso ocorre até o último suspiro de vida. Todos nós somos construtores do nosso destino. Então, isso aqui que parece ser uma fatalidade, nós somos capazes de mexer nisso, principalmente aqui. O ambiente, de começar a mudar as coisas do nosso dia a dia. Porque tudo que nós fazemos repetidamente, a gente joga uma programação para o nosso cérebro, e o nosso cérebro joga aquilo de novo para o nosso dia a dia, na forma de ações automáticas. A maioria de nós, tudo que nós fazemos é automático. Tudo, a maioria das coisas. Se eu pedisse para cada um aqui dizer o que vocês fizeram em detalhe durante o dia, vocês não iam lembrar a maioria das coisas. Porque o cérebro está sempre trabalhando no automático. Ele é feito para isso, para economizar energia e delegar justamente outras funções para o próprio automatismo do cérebro. Então, poucos momentos a gente vai se fazer coisas mais conscientes durante o dia. Mas qual que é a grande questão disso? É que tudo que a gente faz no nosso dia a dia, nós colocamos no nosso cérebro, depois de certo tempo, que passa a ser automático. Desde coisas negativas como positivas. Então, tudo que a gente faz, toda ação que a gente faz no nosso dia a dia, vai chegar um momento que aquilo vai virar um hábito. E o hábito é uma ação automatizada que a gente não tem nem consciência. O jeito que a gente fala, o jeito que a gente age, os nossos gostos, as nossas ações diante de situação de alegria e de estresse, é que já fizemos aquilo várias vezes durante o tempo. Então a gente costuma dizer, as ciências, de que nós somos um retalho das pessoas que nós convivemos ao longo do tempo. Um pouquinho de cada. Porque as pessoas influenciam tremendamente nas nossas decisões, na nossa formação das nossas crenças. Mesmo que a gente não queira. Porque o cérebro ele tem uma função muito automática chamada espelhamento. Quando nós estamos no trabalho, em casa, no ambiente, na sociedade, o nosso cérebro automaticamente, mesmo que você não esteja consciente disso, você tende a repetir o que o outro está fazendo ou falando. Vocês já veem isso, vocês sabem. Muitos poderiam dar exemplos disso. Nós vemos vários exemplos, pessoas que às vezes, por exemplo, estão na fila de um banco, um indivíduo dá a passagem para uma outra, faz um agrado, é tendência que outros também tratem aquelas outras pessoas da mesma forma, e vice-versa. Se você às vezes ver uma pessoa tratando com rispidez outra, é possível, tem uma grande chance de você levar aquilo para o seu dia a dia. Então, olha só como
o espelhamento, o cérebro, ele está sempre programando a nossa mente, as nossas ações de acordo com o ambiente. Então, gente, começar a organizar o nosso ambiente nas coisas mínimas, com a nossa roupa que a gente usa. Há muita gente que usa roupa rasgada dentro de casa. Aí fala assim, Carlos, eu não tenho dinheiro para comprar outra. Tudo bem, costure. Carlos, eu estou com a roupa rasgada, ninguém está vendo. Ninguém está vendo, seu cérebro está. Você está jogando para você uma crença de não merecimento. Eu não mereço usar uma roupa melhor dentro de casa. Olha como isso é sério. Então, gente, não devíamos aceitar um prato rachado, lascado, ou comer num ambiente sujo, desorganizado. Isso leva a uma programação cerebral constantemente. Então, o que é o mais importante? É que a gente tente dar o que está ao nosso alcance, o melhor para nós. Não estamos falando de luxo, não estamos falando de riqueza, de ostentação. Estamos falando de você dar dignidade para você. Então, vejam só, gente. O ambiente, ele faz nos repetir o ambiente. O ambiente nos faz repetir o ambiente. Se o ambiente é desorganizado, sujo, insalubre, nós vamos repetir aquilo no nosso dia a dia. Por isso, gente, é muito difícil. Muito difícil. Quem aqui talvez já passou dificuldades, sabe que uma criança que é criada, que vive, que é educada num meio de escassez, é muito difícil ela sair dali. Isso é uma realidade. É uma realidade. Por isso, da nossa participação social cada vez mais, no sentido de ajudar essas pessoas em todos os sentidos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente. Vejam só, se eu chegar perto de uma criança agora, que está no meio de escassez extrema, falar assim, olha, você estuda, que você vai conseguir ser melhor. É possível que dê até algum efeito, mas não é o suficiente. Para ela sair daquele ambiente, ela tem que ter uma referência. O que é referência? Alguém que estudou, se esforçou e saiu daquele ambiente igual a ela. Então, esse é um outro aspecto do ambiente. Nós precisamos de referências. E todos nós temos referências boas e ruins. E acabamos fazendo essas coisas de acordo com essas referências. Então, escolher mais as nossas referências. O que é referência, Carlos? É uma pessoa que você gosta, que você quer se espelhar nela. Seja um artista, seja um familiar, seja um professor, seja um filho, seja seu pai, sua mãe. Você sempre vai ter um colega de trabalho, ele é a sua referência. E você leva aquilo para o seu dia a dia. Então, um aspecto essencial, importante no nosso ambiente, é selecionar os nossos grupos, selecionar as pessoas que convivemos. E, às vezes, é necessário até se afastar de algumas pessoas, pelo menos temporariamente, gente. Porque existem pessoas que nós temos um relacionamento tóxico. É muito difícil, às vezes, conviver. É necessário, às vezes, um afastamento temporário. Porque a convivência contínua, ela vai reprogramar o nosso cérebro. Por isso que genética e ambiente, eles criam o que nós somos. Portanto, o cérebro, ele é feito assim, gente, olha. Isso aqui, gente, é forma esquemática. Essas bolinhas azuis são os neurônios, tá? Isso é uma forma esquemática, só para vocês entenderem. Quando nós temos um comportamento repetido, de estresse, raiva, felicidade, medo, angústia, alguma habilidade manual, tudo que nós temos, os neurônios, com o tempo, passam a se conectar um com o outro de forma automática. Tudo que nós começamos a aprender no início, seja a bobeira que vocês possam imaginar agora. Eu estou começando a aprender inglês, eu estou começando a aprender a fazer uma atividade física, eu estou aprendendo a fazer feijão. Tudo começa primeiro consciente, muito racional, passo a passo. Depois, com o tempo, isso passa a ser automatizado. É igual quem aqui já aprendeu a dirigir. No início, tudo é automatizado. Olha como é que eu ligo, tem que passar primeiro, olhar aqui. Depois fica tão automatizado, fica até perigoso, vocês sabem disso. As pessoas os dirigem usando o celular, comendo, fumando, etc. Fica até perigoso. O nosso cérebro é assim no dia a dia. A gente aprende uma coisa, seja ruim ou boa. Fica tão no automático, porque essas conexões ficam mais fortes quanto mais estímulo tiver do ambiente. Então imaginem, suponhamos, que alguém está sempre dizendo, minha vida não presta, nada dá certo, eu nasci para ser infeliz, mesmo em tom de brincadeira. O que esse cérebro vai receber de conexões? Ô Carlos, eu faço isso uma vez ou outra, é apenas uma brincadeira. O seu cérebro não entende separar a realidade da ficção, gente. Você falou, ele está registrando que é realidade. Fala de forma repetida e com significado, aí mais ainda vai ocorrer conexões muito fortes. E você passa a fazer aquilo automaticamente. Um ambiente sujo, desorganizado, você vai levar desorganização para suas funções mentais. Porque o cérebro vai reproduzir no seu dia a dia
aquilo que é o seu ambiente ou microambiente. Então, organizar a sua casa, organizar o ambiente do seu trabalho, por menorzinho que ele seja, mais simples que ele seja, porque você vai estar jogando essa programação para o seu cérebro. Isso é automático, no dia a dia. É isso que vai fazer você nas suas escolhas, nas suas decisões. Vejam bem, gente, o cérebro é um órgão hipersocial. Todos nós precisamos ter contato com outras pessoas. É comprovado cientificamente que a solidão a médio ou longo prazo é fator de risco para Alzheimer. Isso é fato que eu estou falando para vocês. Isso, os médicos sabem disso há anos. Solidão leva ou aumenta o risco de Alzheimer e outras doenças, como morte precoce e doenças cardiovasculares. Então vejam bem, gente, o cérebro, todos nós, mesmo que a pessoa faça a opção de morar sozinha, ele fica faminto de ter contato com outros seres humanos. É a necessidade de pertencimento, de vínculo, de toque, todos nós temos isso. Mesmo aquela pessoa que quer, eu não quero sair de casa, eu não gosto de ser social, o cérebro dela vai pegar ela uma hora. Nem nas redes sociais ela vai querer ter contato. Na fila do supermercado ela vai puxar um papinho com alguém. Isso é cerebral. Então vejam só, nós necessitamos de pessoas. E as pessoas influenciam tremendamente nas nossas escolhas, no nosso dia a dia. Vejam só, quando nós estamos fazendo uma tomada de decisão, uma escolha, nós levamos em conta não só as nossas expectativas em relação a essa escolha, mas levamos em conta as expectativas que as pessoas têm de nós em relação a essa escolha. Isso é automático. Eu vou fazer isso, eu vou tomar essa decisão, mas eu tenho que tomar uma decisão de tal forma que eu não desagrade tanto o meu círculo familiar e o meu círculo de amigos. É isso que o cérebro faz. Ah, Carlos, eu não faço isso não, eu escolho o que vem na minha cabeça. Não, não faz isso não, gente. Todos nós somos influenciados 100% pelo nosso círculo afetivo, mesmo longe. Então vocês verem como, gente, as pessoas que estão na sua volta influenciam. Nas mínimas escolhas do dia a dia, influenciam tremendamente. Então, mais uma vez, selecionar melhor nossos círculos afetivos, com quem nós conversamos, com quem o tom da conversa ou o conteúdo da conversa que temos no nosso dia a dia. Então, gente, ambiente, local, organização, pessoas, o que assistimos, o que lemos, o que escutamos, tudo isso programa o nosso cérebro, que ele vai nos dar justamente uma programação automática. No início começa a ser muito racional, depois nós fazemos aquilo sem pensar. Os mesmos mecanismos que levam ao vício, o vício à cocaína, à droga, ao álcool, são os mesmos mecanismos que faz a gente tornar uma ação consciente em automático, em hábito. A mesma região do cérebro que faz alguém ficar viciado é a mesma região do cérebro que faz a gente criar hábitos, seja positivo ou negativo. Porque o cérebro, gente, ele não gosta de gastar energia. Ele quer coisa rápida. O cérebro é feito para isso, para ter conexões rápidas e nos dar resposta rápida, eficaz, economizar energia. E ele funciona assim. Então, mais do que nunca, nós precisamos ter mais consciência com as nossas escolhas, o que fazemos no nosso dia a dia. Esses circuitos, gente, muitas vezes eles se conectam tão forte, de acordo justamente com os estímulos que a gente tem e o significado que tem. Isso aqui é uma coisa muito importante ainda falando sobre essa questão de formação de hábitos. O que é mais importante? Disciplina ou motivação quando estou querendo realizar algo? Eu já vi até nas redes sociais, alguns até experts na área de desenvolvimento pessoal, falando uma grande besteira, que motivação é coisa de pessoas que não entendem nada. Muito pelo contrário, gente. Disciplina e motivação são duas coisas muito importantes. Então, disciplina é importante, mas motivação também. Deixa eu explicar uma coisa. Quando a gente quer realizar alguma coisa diferente, você deve começar mesmo sem vontade. Eu quero ir na academia malhar, eu quero fazer regime, eu quero estudar inglês, eu quero aprender a ser um bom marido, uma melhor esposa, quero ficar mais calmo, quero ir no centro mais vezes, quero ficar mais espiritualizado. Comece mesmo sem vontade. Você precisa de fazer isso. É uma forma de estimular o cérebro. Tem que ter ido. A rotina, a constância, nos ajuda a formar a ação e a ação formar um hábito. Seja lá o que for que você queira fazer aqui hoje, ou na sua vida, tem que começar mesmo sem vontade. Mas só que chega um momento que tem que ter significado aquilo que você está fazendo, gente. Tem que ter valor claro. É a motivação. A motivação a gente não repete. Não repete. A disciplina sim. Mas você tem que ajudar seu cérebro a entender que aquilo tem significado. Vou dar um exemplo específico. Ah, me falaram que para a academia é bom. Faz bem para a minha saúde.
Isso é muito vago para o cérebro, você tem que ser mais específico. Eu vou para a academia, eu vou perder peso, vou ter mais condicionamento físico, vou ser elogiado pelo meu marido ou para minha esposa, eu vou caber naquela roupa que eu sempre quis. Olha só, o cérebro, gente, precisa de significado, valor. É assim que ele funciona. É assim também o animal. Quando a gente quer formar uma nova ação, uma nova qualidade, seja lá qual for, até de coisas negativas, ele precisa de significado. Se não tem significado, não vai. É por isso, gente, que bilhões de pessoas nesse planeta se encontram agarradas na vida ou sem significado. Está naquele trabalho, mas não está legal. Está numa relação afetiva, não está legal. Está naquela religião e passa para outra, não está legal. A vida financeira não está legal. Está levando a vida no automático. A grande massa planetária está assim, levando a vida no automático. E o Espiritismo, mais do que nunca, tem esse papel de fazer funcionar o córtex pré-frontal e sair do automatismo da nossa animalidade. E dizer que nós somos muito mais do que genética, muito mais do que carne. E começar a questionar, eu posso fazer mais, eu posso ser mais. E começamos aqui com a disciplina. Mas tem que ter significado tudo que a gente faz. Dando outro exemplo, simples. Realmente, eu quero aprender a estudar inglês. Me falaram que é muito bom aprender inglês, né? Se eu vou subir no meu trabalho. Tá, legal, mas tem que ser mais específico. Senão o cérebro não vai. Qual que é o significado de você estudar inglês? Eu vou fazer uma viagem para o exterior. Eu vou ganhar mais no meu trabalho. Aí eu vou fazer um concurso. Eu vou começar a estudar. Falaram que é muito bom. Tá, qual que é o significado disso? Eu não sei. Vai chegar um momento que você não vai. Por que só disciplina não adianta, gente? Imagina eu mandar vocês aqui, todo dia de manhã, bater palma, 15 minutos. Gente, vão batendo palma, 15 minutos todo dia de manhã. Alguns até fariam, por disciplina. Mas vai chegar um momento que vocês vão parar. Porque não tem significado. Você vai perguntar, mas para que eu vou fazer isso? Para quê? Que significado, que valor tem isso? Isso é tudo na vida, gente. Nosso cérebro trabalha com expectativa. Mesmo a atitude mais altruísta, a pessoa vai agir com expectativa. É o cérebro animal, é o nosso. Nós estamos falando de espíritos que pertencem à espécie humana, tá, gente? Não estamos falando de arcanjos aqui. Do ponto de vista científico, o cérebro trabalha com expectativa. Em qualquer relação, de amigo, de namorado, esposa, seja lá o que você está esperando, tem aquela expectativa de receber algo. Não tem como você funcionar, atingir o seu objetivo sem essa expectativa. Expectativa de espiritualização, de dinheiro, de prazer, seja lá o que for que vocês puderem pensar. Eu repito, gente, por isso, quando nós estamos fazendo algo, ou uma coisa que você queira fazer, estabeleça o significado, o valor daquilo. Para que eu estou fazendo isso? Isso tem significado para mim? Qual o sentimento que eu tenho diante disso? Então, sempre repensar no que você está fazendo. Qual o valor disso? Ou ajude o cérebro a encontrar o significado, o valor. Porque às vezes a recompensa está lá na frente. Visualize, feche os olhos. O que eu vou ganhar com isso? Se vê lá na frente o que você deseja. É assim que o cérebro trabalha, que o animal também trabalha. Gente, nós não temos como ficar livre disso. A nossa vida tem que ter significado. Quando não tem, não vai para frente. E é um dos papéis das religiões. Segundo estudos em neurociências e ciências de modo geral, um dos principais benefícios que a religião tem, além de diminuir o estresse, depressão e ansiedade e a incidência de transtornos neuropsiquiátricos, é dar significado para a vida das pessoas. Os trabalhos científicos demonstram isso. Que as religiões, de modo geral, fazem as pessoas ter mais significado de vida. Então, disciplina é importante, comece a fazer, mas motivação é essencial para a nossa ação. Motivo para agir, motivação. Seja lá o que for que vocês queiram fazer a partir de amanhã. Tem que ajudar o cérebro a entender o valor, significado. De tudo, gente. Seja uma amizade, seja uma atividade mais simples que vocês queiram fazer. É por isso que muitas vezes a gente procrastina. Ou as pessoas muitas vezes tendem a procrastinar. Porque o nosso cérebro, ele gosta de prazer rápido e fácil. Por isso o celular é aqui, ó, uma fonte de prazer rápido e fácil para o cérebro. Porque ele drena rápido. A gente está fazendo uma coisa e está olhando outra. Então não é fácil, às vezes, manter realmente o foco, sustentar um foco numa coisa que a gente quer muito. Por causa que o nosso cérebro ele tende a dispersar fácil, ele não gosta de gastar energia. Nosso cérebro não foi feito para manter foco por muito tempo. Por causa justamente desse mecanismo que ele gosta de prazer rápido e fácil. Mas nós podemos treinar o nosso cérebro, com certeza, cada vez mais desenvolvendo a nossa disciplina e sempre procurando motivo para agir. Guardem isso. Nosso cérebro funciona assim. E se queremos atingir uma espiritualização, temos que encontrar um motivo para agir.
É por isso que as pessoas perguntam, puxa vida, um indivíduo sabe tanto a Bíblia, sabe tanto sobre o Espiritismo, por que ele não aplica isso? Porque ele não melhora? Está faltando um pouco disso, mas principalmente isso, gente. Não tem significado, fica muito na cultura, no cérebro. Estou falando de todos nós, estou me incluído no meio. Porque qual é o significado de eu ser mais humilde? Qual é o significado de eu perdoar? Qual é o significado de eu ser mais cristão? Qual é o significado de eu fazer caridade? Para que não entre no automático. Ah, porque falaram que é bom, eu tenho que ser bom com Deus. Isso é muito inespecífico. Então, gente, o que eu quero dizer é que cada um tem que achar o seu significado. Não é o centro, não é a religião que vai fazer isso. Não sou eu, não é o padre, não é o pastor, não é o médium da casa. Mas é vocês que vão encontrar o significado de fazer isso. Por isso, gente, que a espiritualidade, o caminho dela, chega um momento que ela é muito pessoal. O que realmente é uma prova da espiritualidade de Deus para você não é para mim. E deve ser respeitado. Porque esse caminhar para a espiritualidade, ele chega um momento que ele é muito individual. E devemos respeitar essa individualidade das pessoas. Então, que é motivação para você, significado para você, pode não ser para mim. Então, encontre o seu. Se você quer melhorar em alguma área da sua vida, encontre o significado para melhorar. Por que eu quero melhorar isso? Qual que é o significado? Qual que é a recompensa? Qual que é o valor? Carlos, recompensa? Seu cérebro funciona assim. É isso que eu quero mostrar para vocês, gente. Que nós somos ainda espíritos que pertencem à espécie humana. Não vamos querer dar saltos. Primeiro vamos ser humanos para depois ser anjos. Mas isso vai demorar muito. Então vamos aproveitar a nossa humanidade para nos construir. Nós estamos em processo de construção. Quem nasce pronto é sapato, carro, é casa. Isso nasce pronto. Nós não nascemos pronto. Estamos em processo de formação. Aqui, gente, aí uma palavrinha sobre emoções e sentimentos. O que são emoções e sentimentos? De modo geral, a cultura religiosa, muitas vezes, ela não nos ajuda a entender isso muito bem. Não são todas as religiões, tá? Mas muitas vezes ela não nos faz olhar de forma bem franca para isso que nos faz, principalmente, ser humano. E que nos caracteriza a nossa humanidade, a nossa individualidade. O que é emoção, Carlos? Gente, as emoções, elas são justamente adaptativas. Elas vêm das regiões mais profundas do cérebro. Todos nós temos 6 emoções básicas, que o animalzinho lá da sua casa, o seu gatinho, o seu cachorro tem. São essas. Raiva, medo, tristeza, alegria, nojo e surpresa. O que, Carlos? Os animais têm? Sim, todos eles têm. E nós temos essas emoções no dia a dia. Ah, Carlos, não, eu não tenho medo, raiva não, que isso, eu sou um cristão. Não, nojo. Não, gente, não. Isso faz parte do nosso cérebro. Uma pessoa que não tem raiva, medo, tristeza, ela não tem vida, ela não é um ser humano. Isso aqui, gente, é adaptativo. Deus colocou isso no nosso cérebro justamente para nós sobrevivermos como animal. Todos nós temos medo. Se nós não tivéssemos medo, gente, nós não estaríamos aqui. Só para vocês terem uma ideia, a importância, como as emoções são adaptativas. As emoções, gente, a gente fala que a gente não sente emoção, a gente expressa ela, porque a emoção ela está no corpo. Ela dura geralmente alguns segundos. Nós não temos que controlar a emoção, porque diante de um estímulo interno e externo, a gente sente. É a raiva, é o medo, é o nojo, é rápido, a gente não tem consciência, vai ter consciência depois. Se alguém vier aqui e me fizer um desaforo, o que eu vou sentir? Posso sentir medo? A raiva vem rápido. Não tem como segurar. Mas nós temos como administrar o resultado das nossas ações. Lembre, gente, as emoções é um aviso. É um aviso. Que o animal tem, que nós temos. Todos nós temos isso. Então a gente fala que a emoção a gente expressa no corpo. Aumento da adrenalina, do cortisol, as pupilas dilatam, justamente se torna mais ofegante, a musculatura contrai. Tudo isso é devido a essas situações. Às vezes nós sentimos mais ou menos. Todo estímulo externo ou interno faz o organismo produzir isso daqui. Emoções básicas. Isso aqui é o básico para a nossa sobrevivência. Então, a partir de hoje, uma missão para vocês. Façam as pazes com as emoções de vocês, tá? Todos nós temos isso. Ah, eu tenho medo. Ah, não, o pessoal vai achar que eu sou realmente medroso. Errado. Ah, eu tenho raiva, vão falar que eu sou desequilibrado. Errado, gente. Isso aqui faz parte da natureza, de algo rígido, saudável, de todos nós. Raiva falar que eu sou nojento, que eu tenho nojo. Não é assim. Não se auto-julgue, gente. Deus não faz isso conosco, nem nós vamos fazer isso. Isso aqui é cerebral, foi colocado para a nossa sobrevivência. Só para ter uma ideia,
O medo, gente, ele é extremamente importante para a nossa conservação. Vocês sabiam que ninguém se suicida de fato porque quer se matar? Não existe isso. O cérebro é voraz para manter você vivo. O cérebro faz de tudo, gente, para você manter vivo, mas qualquer coisa ele faz para você manter vivo. Quando a pessoa suicida, é porque ela realmente quer matar a dor que ela está sentindo. Mas ela de fato não quer tirar a vida dela. Isso é fato que eu estou falando para vocês. Fato. Guardem isso. Ninguém em sã consciência quer de fato tirar a vida. Ele quer acabar com a dor dele. O desespero é tanto que ele quer tirar a dor. Mas isso aqui segura ao máximo. Ao máximo. Tanto que os espíritos falam que muitos indivíduos que suicidam, eles se arrependem naquele momento final. Muitos se arrependem. Naquele ato final. Para você ver como o cérebro está segurando a vida até o último momento. Existe uma doença raríssima. Tem 20 pessoas no planeta Terra que tem isso. Está acabando, tá, amigo? O medo. Existe uma doença chamada doença de Utaviet. Utaviet. É um alemão, um holandês que descobriu isso. Utaviet. É uma doença raríssima. A pessoa que tem isso, ela tem problemas na pele, uma proteína que faz com que a pele dela fique mais grossa, alterações na víscera. E existe uma mulher no planeta Terra que, portanto, tem essa doença e ela não sente medo. Porque existe uma região do nosso cérebro chamada amígdala cerebral. Não é a amígdala da garganta, não. A amígdala cerebral são duas bolinhas que nós temos, onde dispara essas emoções. E essa mulher, portanto, tinha uma região dela com defeito, devido a essa doença. Ela nunca sentiu medo na vida. Ela mora nos Estados Unidos, e ela mora em uma região socialmente de risco social, E a vida dela foi ameaçada várias vezes, com uma faca no pescoço. E ela continuou passando pelos mesmos caminhos, já ameaçada várias vezes, porque ela justamente não sentia medo. E ela teve realmente muitos problemas de saúde, porque não sentia medo. Ela tinha todas as outras emoções, sentimentos, toda a intelectualidade normal. Tanto que o médico holandês que pesquisa essa doença, quando viu essa mulher pela primeira vez, foi estudá-la, ele falou para si mesmo, como é que essa mulher pode estar viva? Não é possível que uma mulher que não tem medo estar viva. Então vocês verem a importância das emoções. Estou citando apenas o exemplo. Então, assim, gente, são todas as outras. São adaptativas. Uma hora a gente pode vir só para falar da importância de uma por uma. Então, façam as pazes com as emoções de vocês. Tanto que os neurocientistas falam que nós somos animais que sentem, não que pensam, que sentem emoções. Nós somos seres que sentem emoções. Então, essas emoções fazem parte do nosso dia a dia. Não tem como ficar livre dela. Nós podemos administrar, sim, os resultados dela. Sufocar as emoções é negativo, porque aumenta o risco de várias doenças. Mas também extravasar elas podemos levar até um crime, ou a destruição de outra pessoa. Então é a disciplina, é o que a gente chama de inteligência afetiva e inteligência emocional. E o que são os sentimentos? O sentimento, gente, não é algo tão profundo, que nem todos os animais têm. Algo mais consciente, que a gente diz racional. Os sentimentos, portanto, gente, é a leitura do que nós estamos vivendo emocionalmente. É a interpretação das emoções. O que são sentimentos? É o amor, é a raiva, é a inveja, perdão, a compaixão. É justamente a indiferença. Isso são sentimentos, que todos nós temos no dia a dia. As emoções, a gente não consegue esconder socialmente, não. Quando alguém fica com raiva, você sabe que a pessoa está estranha, ou quando está muito alegre, você sabe que está estranha. Os sentimentos a gente pode esconder, ou pelo menos na maioria das vezes a gente consegue esconder, porque a gente não consegue expressar ele tão facilmente. Então, os sentimentos é isso. É a leitura, a interpretação que fazemos das emoções. Os vários sentimentos que vocês possam imaginar aqui. Eles também são adaptativos, gente. Eles fazem parte justamente para a nossa adaptação, para o nosso crescimento, para a nossa preservação pessoal. O problema, gente, é que a gente vê os sentimentos também com algo negativo. Nós não podemos nos julgar por ter o sentimento Y, B, C. Apenas aceite. É o primeiro ponto, a aceitação. Existe uma coisa muito importante que eu estou ensinando para vocês, uma técnica validada neurocientificamente. Quando tiver um sentimento, está difícil aquele sentimento, nomeie ele, chamada nomeação afetiva. O que eu estou sentindo? Estou sentindo inveja do meu amigo. Fale, sinta. Isso é uma forma de você ficar consciente e diminuir as emoções mais profundas, mais básicas. Que quando você torna consciente o que você está sentindo, a emoção ou o sentimento,
Você faz ele mais racional e você diminui o impacto dele na sua economia cerebral. Então chama nominação ou nomear afetos. O que você está sentindo? Aceitar, nomear. Eu estou sentindo somente raiva do meu chefe, da minha esposa, do meu marido, do meu filho. Nomear, né? Eu também estou sentindo raiva mesmo. Isso é uma forma de diminuir o impacto das nossas emoções. Por quê? O que nós fomos criados, gente? É justamente para sufocar ou negar as emoções e os sentimentos. Não, raiva eu não posso sentir, medo eu não posso sentir. Não, isso não é correto. A pessoa entra em conflito. Aí depois isso vai explodir lá na frente, numa discussão, num momento inapropriado. Então, é aceitação. E nomear o que você está sentindo. Comece a fazer isso. É de grande valia para todos nós. Diminuindo nossos automatismos, diminuindo nossos impulsos no nosso dia a dia. Portanto, gente, esse arcabouço cerebral foi criado pelas mãos de Deus, para que a gente pudesse crescer na Terra. Não devemos mais negar a nossa animalidade. Devemos colocar ela a nosso favor. Tudo o que eu disse, gente, todas as pessoas na face da Terra têm essas funções. E nós não podemos negar a coisa mais bela que nós temos, que é a nossa humanidade. As religiões são maravilhosas, mas infelizmente a cultura religiosa pode ter um viés perigoso, que a gente passa a viver um mundo da idealização, em que a gente quer ser algo que ainda nós não podemos ser de fato na perfeição. O oposto de perfeição é ser humano, guardem isso. A perfeição é uma crença disfuncional, patológica. Perfeição não existe, somente Deus. A perfeição está só na nossa mente, gente. Então guarde isso. Vamos fazer as pazes com a nossa humanidade. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita prosperidade, muita luz para todos nós.